Esta é uma época especial e, por isso, justifica-se uma emissão especial. Uma emissão de Natal, no caso concreto, uma emissão sobre o Natal minhoto. Vou ter, para me acompanhar, para me explicar coisas muito interessantes do Natal minhoto, um particular amigo, o Dr. Francisco Sampaio, que é também presidente da Região de Turismo do Alto Minho. Bem, mas a emissão não vai ser apenas de conversa, ela vai ser interessante certamente, mas vamos mostrar-vos muito mais do que isso. Por exemplo, vamos mostrar-vos um minhoto que está a fazer sucesso na cidade do Rio Sado. Um outro minhoto, no caso um limiano genuíno, é o autarca de Ponte de Lima. E porque este é um programa de sabores, vamos também assistir a uma ceia de Natal minhota. A Ribeira Lima tem o seu coração em terras de Ponte, a mais antiga vila de Portugal, no centro do Minho e numa posição intermédia entre o interior e o litoral, serviu durante séculos como importante elo de ligação. Ponte de Lima está profundamente marcada pelo rio e pelas principais vias de comunicação terrestre. É famosa pelas suas feiras, pelos cantares ao desafio, as suas gentes, artes e costumes, gastronomia e hospitalidade. A vila de Ponte de Lima comemora este ano 880 anos de existência. Vila com enorme riqueza histórica, é verdadeiramente o centro nevrálgico dos caminhos de Santiago e ponto importante das ligações entre o norte e a Galiza. Foi Dona Teresa quem fundou o município de Ponte de Lima há 9 séculos, sendo, portanto, anterior à própria formação do Reino de Portugal. O território compreendia então apenas 2 das freguesias atuais. Atualmente, o concelho de Ponte de Lima, que pertence ao distrito de Viana do Castelo, conta com 51 freguesias. A antiga ponte romana, que deu o nome e a origem a Ponte de Lima, foi reconstruída na Idade Média e objeto de restauros no decorrer do século XX. Atualmente, é classificada como Monumento Nacional pelo Instituto Português do Património Arquitetónico. Ponte de Lima é hoje como que um raro tesouro que o Conselho da Europa considerou vila piloto para a preservação do património. Elementos que justificam a atribuição do estatuto de Terra Rica de Humanidade. A Praça de Camões é um dos locais mais emblemáticos da vila. Com o seu elegante chafariz barroco, tornou-se o pátio por excelência desta Ponte de Lima, que cresce em importância económica e cultural, sem perder a personalidade inconfundível da sua beleza. O artesanato típico continua a ser uma atividade importante no concelho. A beleza dos trajes e o movimento dos corpos fazem do folclore minhoto um valor cultural absolutamente indispensável às novas gerações. Tal como os aromas e sabores do receituário herdado dos avós, fazendo de Ponte de Lima
Uma terra onde, reconhecidamente, se come bem. Tira o pé da azeitona, oh rimona, tira o pé da azeitona. Oferece como cabeça de cartaz o arroz de serrabulho com rojões de porco, sem nunca esquecer os afamados vinhos verdes da região. Fomos apreciar estas iguarias ao restaurante Encanada. Tira o pé da azeitona, oh rimona, tira o pé da azeitona. Este é o prato mais conhecido da culinária limiana. Calcula-se que esteja no circuito comercial desde 1860. Quem nunca tira Ponte de Lima do coração é Luís Norton de Matos. Desde pequeno que não passa sem esta vila, que não o viu nascer, mas abraçou-o desde a mais tenra idade. A minha infância, da qual eu não me recordo, porque foi o meu primeiro ano de vida, vivi sempre, embora tenha nascido em Lisboa, vivi sempre nos arredores de Ponte de Lima. E que é o ano em que passo o meu primeiro Natal com o então, e é a minha única fotografia, com o então General Norton de Matos, que, como sabe, foi candidato a Presidente da República em 49 e que é também uma figura intimamente ligada, ou seja, talvez uma das maiores referências da vila de Ponte de Lima. Mas tenho uma ligação muito estreita e muito íntima e muito afetiva com a vila de Ponte de Lima, porque desde miúdo eu passei férias, portanto, na casa que temos a 8 km, na freguesia da Cajada, e por isso sempre me habituei a ir à vila, ir a Ponte de Lima, e então passava ali sempre 2, 3 meses de férias, até a minha adolescência, já, enfim, aos 15, 16 anos, era sempre Ponte de Lima. Lembro que muitas vezes, quando o calor apertava, tomávamos banho na zona de Bertianos, que são 4 km de Ponte de Lima, 3 km. E por isso foi sempre um sítio que enfim, que está intimamente ligado a mim, à minha juventude, à da minha família, e posso lhe dizer que a gente fala de sabores, mas há odores, e os odores da zona são quase irreconhecíveis e acompanham-me aquele cheiro eucalipto que tanto se sente nos arredores. Uma vila que marcou e continua a marcar profundamente o agora ex-treinador do Vitória de Setúbal. Quanto ao Natal, não há igual ao minhoto. Muito mais relaxado que passar em Lisboa. Portanto, mais tempo, mais espaço, a casa é grande, a quinta é grande, mais natureza. Há uma imagem que fica muito ligada, que é o frio. Portanto, hoje já há condições melhores, mas eu lembro-me do tempo em que não havia eletricidade, portanto, era o candeeiro a petróleo, era o aquecimento dos fogões a lenha, portanto, com aquele fumo que depois entrava pela casa toda. Portanto, há um cheiro característico da lenha queimada, da lareira. Tempos que já lá vão, mas sempre que possível, Norton de Matos junta a numerosa família na ceia de Natal em Ponte de Lima. Até porque a comida da terra deixa esta lisboeta com uma eterna vontade de lá voltar. Ponte de Lima, como sabe, tem uma cozinha típica e tradicional, em que as papas de serrabulho são, digamos, é uma das referências, os rojões, e isso, penso que há vários restaurantes em Ponte de Lima bons. Eu, pessoalmente, gosto muito do Bocados. O Bocados existe há 9 anos com um conceito muito próprio, já que não apresenta ementa. Os melhores ingredientes encontrados no próprio dia no mercado irão constituir o menu. Vejam o que nos calhou. Primeiro, um queijo da região regado com azeite, mel, ervas aromáticas e ainda tomate cereja. Depois, folhados de queijo de cabra com presunto. Alheira de caça com maçã caramelizada. Ovos de codorniz com lombo de porco fumado. Morcela de arroz
com couve lombarda. Entrecosto de porco em vinho verde tinto. Papas de sarrabulho com rojões. Bochechas de porco bízaro em espumante de vinho verde tinto. E o repasto fechou com pudim de ovos. No segundo quartel do século XV, a vila de Ponte de Lima foi dotada com os seus passos municipais. O edifício passou por várias reformas e reconstruções que o foram alterando. Por exemplo, em 1677 reconstruiu-se a escadaria principal, datando de 1751, a construção do corpo posterior. Em finais do século XIX e durante o Estado Novo, introduziram-se algumas outras alterações. A fixação da sua traça atual aconteceu em 1997. Quem se orgulha do estilo arquitetónico deste edifício é Daniel Campelo, o presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima. Quando as pessoas falam de Ponte de Lima, estão a pensar logo no património, no imenso santuário de património que Ponte de Lima representa, não só no seu património natural, que é riquíssimo, mas no seu património arquitetónico, gastronómico. Ponte de Lima é hoje um dos maiores fenómenos nacionais da gastronomia. O arroz de sarrabulho é uma das nossas maiores exportações e um grande património. Mas a Câmara, de facto, desde há muitos anos, iniciou uma estratégia de valorização e de preservação desse património. Temos vindo a fazer uma intervenção forte no centro histórico, na recuperação daquilo que é espaço público, edifícios, ruas, mobiliário urbano, no sentido de prepararmos a candidatura de Ponte de Lima a Património da Humanidade. Eu acho que há poucas terras em Portugal como esta e nós achamos que temos uma identidade que nos dá um caráter único a nível nacional e internacional. Ponte de Lima é, sem dúvida, uma terra que convida à visita. O rio, a montanha, o vale, todo este património natural merece ser apreciado. Talvez isso tenha contribuído para que Ponte de Lima seja o berço do turismo rural. O turismo rural, do turismo de habitação, começou exatamente aqui em Ponte de Lima, a nível nacional, e hoje espalhou-se por todo o país. Nós apostamos nessa modalidade porque é uma das formas também de preservar o nosso património rural. E porque estamos num concelho rural, aqui o Natal tem um gostinho especial. Para mim, o Natal só faz sentido no espaço rural, porque, de facto, na cidade, o Natal nunca foi uma grande tradição, uma grande festa, mas nas aldeias, no espaço rural, o Natal sempre foi uma festa da família, com união, onde as pessoas todas se juntavam e se juntam ainda, e onde provam o melhor bacalhau, o melhor azeite, as melhores couves, as melhores rabanadas, os melhores mexidos, tudo feito com muito carinho pelas nossas mães, pelas grandes mulheres do Minho. E vamos então à conversa com Francisco Sampaio, que é presidente da Região de Turismo do Alto Minho, mas é também, pertence também a uma confraria, aliás, a mais do que uma, mas no caso é esta, que é exatamente a Confraria dos Gastrónomos do Minho, do qual eu sou o juiz da confraria e que também já não tem 25 anos. 25 anos, neste ano estamos na bodas de prata da Região de Turismo, mas a confraria está muito próximo também dos seus 20 anos e, portanto, já quase também está na sua bodas de prata. Domingos Gastronómicos, roteiro em busca de uma gastronomia perdida, é uma das várias obras sobre gastronomia da autoria de Francisco Sampaio. Aqui vêm algumas curiosidades interessantes sobre o Natal no Minho. Por exemplo, aquela que tem a ver com o vinho quente. O vinho quente, que é uma tradição
do Natal minhoto, não é? É verdade, é tradicional nas nossas casas. Termina, digamos, a primeira parte das comidas, porque depois, já com as sobremesas, já temos depois um outro vinho diferente. Mas este vinho quente é muito interessante porque é exatamente vinho aquecido, fervido até, muitas vezes pode ser Vinho as duas verde? metades. Vinho verde. Tinto. E depois é açucarado, que numas alturas vai mesmo com açúcar, mas noutras, e o ideal seria aproveitar como era antigamente o mel. Portanto, fica mais rico. Mel, mais rico. E depois ainda leva um bocadinho de canela. Mas a tradição mesmo do vinho quente é muito bonita. É um conto do Manuel Boaventura que tem exatamente os contos de Natal. E eu fui bebê-la e faço a referência, porque é assim mesmo. Então ele dizia que a tradição que vinha, os pastores foram visitar a senhora, portanto Nossa Senhora, e o menino ao presépio em Belém, e chegaram lá e encontraram-na cheia de frio. Então eles o que é que fizeram? Tiraram da cabaça vinho, aqueceram num borreco, depois um outro tirou um favo de mel e juntou, e deram essa bebida, portanto, à Nossa Senhora. E ela bebeu e sentiu-se confortada. E, portanto, nós hoje utilizamos. Queria pedir-lhe uma curta referência, porque depois teremos que falar então da ceia. Há algumas curiosidades sobre a ceia propriamente dita, já que se trata de um programa fundamentalmente sobre gastronomia. Mas antes disso, estamos numa casa de turismo de habitação. Exato. E o Minho, eu diria talvez, confirmar-me-á, o concelho de Ponte Lima é como que o berço deste grande movimento do turismo de habitação. Somos a região com mais casas, porque exatamente começou nos anos 80, quando eu cheguei aqui, isto começou. Foi difícil, sabe? Porque, mais uma vez, as pessoas duvidavam de, como lhe dizer, meter pessoas, mesmo que fossem turistas, eram estranhos, que vinham usufruir de tudo isto que nós estamos aqui. Usufruir porque, exatamente, o grande segredo e aquilo que faz diferente o turismo no espaço rural e concretamente o turismo de habitação, o agro e o turismo rural, é que quem recebe é o dono da casa. Quem recebe é a dona da casa. E se for ver aqui nesta casa, há um bocadinho andei a ver os quartos, repare, lá está um monograma exatamente do L e do José, exatamente em tudo o que há, nos lençóis, na parte ligada às toalhas. Eu estive a ver há bocadinho aqui uma toalha de altar que está aqui no oratório. Lá está, quer dizer, isto continua. Isto é que é a riqueza, porque para além disso as pessoas vêm, tem o dono da casa que conta o quê? A história destas paredes, que necessariamente algumas têm séculos. Esta é a grande riqueza que nós temos. Vamos passar já para a ceia de Natal. A ceia de Natal no Minho ainda é constituída fundamentalmente, atrevo-me a dizer, mas confesso que fui beber aqui, sim. Bacalhau, polvo, couves e depois uma grande panóplia de doces. Mas para já mantém-se o bacalhau, que de resto é um pouco nacional, digamos assim. Nacional, mas o polvo tem muito a ver com o Minho. O polvo tem, mas curiosamente será a influência de Espanha, pergunto eu? Tem também. Eu sabe que a parte pulpeira nasce muito aqui com a vizinha Galiza, que ainda hoje o segredo das pulpeiras de Verim, ou aqui da Camisa, ou da Laguardia, não dizem. Nós sabemos tudo como é que se confecciona, como sabem, em potes de cobre, e é retirado, quer dizer, ele tem que ser constipado. A gente depois está naquelas fervuras todas, tem que ficar fora, apanhar frio, como que seja constipado, e outra vez lá para dentro, 3 vezes. E só depois é que é partido. E só depois é que elas põem naquelas pratos que são de madeira, e então fazem aquelas doses. Depois há ali um segredo que nós já tentamos. É os coloraus, tudo aquilo, mas pronto. Mas acho que isso é que é o bonito. Mas a base é a constipação. É a constipação, julgo que sim. O bacalhau, permita-me também, porque eu tenho feito sempre esta situação. O bacalhau nunca deve ser fervido, deve ser uma cozedura sem fervura, que era exatamente o que aprendíamos com os potes antigos. Quer dizer, o bacalhau... Essa é uma questão, eu permito-me sublinhar, é muito importante. É muito importante, porque as pessoas, normalmente, o que acontece? Põe ali o bacalhau a ferver muito tempo, e o que acontece? Acontece que a fervura vai tirar a gordura que está no bacalhau. E a gordura está onde? Está exatamente, quer nas espinhas, quer nas peles, quer tudo isso. E se porventura ferver imenso, perde essa gordura. O resultado, as fibras ficam sem aquele apoio da
gordura, e depois vem para a mesa, é seco, escuro. Portanto, façam como faziam a minha avó, que punha aqueles potes todos em volta. Leva mais tempo. Leva mais tempo. Mas É aquilo que agora, a nova cozinha que aparece aí, é verdade que vem com a ideia de termómetros e disso tudo. A minha avó já fazia isso, a minha mãe já fazia isso. Punha os potes todos em volta e era aquele calor, exatamente das achas, das canhotas, que estavam para as águas quentes, que esse é que eu precisaria delas a ferver, para ir para a maceira, para me cozer o pão. Isso é que era para preparar, digamos, as broas e tudo isso. É que era a ferver. E para os animais também. Os doces. Os doces são também uma componente riquíssima na mesa de Natal no Minho. Tudo bem, com a condição de que o bolo rei só me aparece para final e é culturação, não tem nada a ver com o Não falamos de bolo rei. Nada disso. Nem sequer faz parte. Vou-lhe dizer que no fundo é tudo da casa. Os ovos devem estar agora a ser escolhidos das pitas melhores, para ser daquelas amarelinhas. Das pitas, estás lá no poleiro das pitas, mas escolher os melhores para depois, é necessariamente que tudo o que aparece depois, das aletrias, os sonhos, tudo que levar ovos, se porventura não for, e não vale a pena falarmos da viagem, nem falar de nada. As matérias-primas têm que ser da casa, têm que ser da horta, como as tronchas, como a couve coivão, como os olhinhos de Natal. Precisamos desta geada, deste frio, porque de outra maneira... Para queimar. Queimar, então fica muito mais saboroso, senão toda a gente diz que tem, como se diz, tem muita lenha, é lenhoso, quer dizer, é fibroso, e depois não está. Este frio também nos faz falta para dar este ambiente de Natal. Há um pormenor também do mel e do vinho quente, que, por exemplo, nas Arga de Cima tem este costume, aquilo ferve, até que fica uma mousse. E depois não é bebido, é exatamente em pratinhos, que é dado exatamente. Façam isso porque vão ver um doce de Natal que é uma maravilha, feito com vinho e com mel e que serve exatamente para dizer de que estamos exatamente com produtos da terra, produtos locais e que temos que aproveitar cada vez mais, porque de outra maneira depois vai tudo para os hipermercados e qualquer dia não temos um cozido à portuguesa, mas temos um cozido à espanhola, um cozido global. Não me façam isso, os produtos nossos. Caro, muito obrigado. Eu é que estou muito grato. Muito obrigado. Estar. Ao longo desta emissão temos feito várias referências à ceia de Natal. Chegou agora a altura de provarmos, de vermos, de degustarmos uma ceia de Natal com inspiração minhota. De resto, a ceia de Natal provavelmente estará já a começar, ou terá mesmo começado, em alguns dos lares onde estamos a ser vistos neste momento. Claro que esta é uma gravação e, portanto, trata-se de uma ceia antecipada, digamos assim. Uma ceia que conta com a colaboração do casal Gomes. Boa tarde. Boa tarde porque estamos a gravar num final de uma tarde de início de dezembro para mostrarmos alguma da componente da ceia de Natal. Recordações da meninice. Há grandes diferenças entre o Natal de há 20, 30 anos e agora? Não vejo grande diferença. As tradições são as mesmas, portanto... Conseguem manter-se todos? O bacalhauzinho cozido com a couvinha, o polvinho, os bolinhos, os doces, praticamente a tradição é a mesma. Não me recordo. Portanto, mantém. O bacalhau, que é um pouco um prato de todo o país, não é? Embora aqui tenha uma força maior, mas quase em todo o país se faz o bacalhau na consoada, não é? Quase em todo o país, mas aqui o prato mais tradicional do Natal, pronto, é o bacalhau. Aliás, acho que... Mas surge o polvo, segundo o nosso comum amigo Francisco Sampaio, o polvo com muitas influências de Espanha, da Galiza, não é? Sim, também. Aquelas couves, chamou-lhe há pouco... Couve galega. Mas chamou-lhe outra coisa. Os troços de Natal. Depois, para as entradas, temos... Os bolinhos de bacalhau. Que nós lá chamamos pastelinhos de bacalhau. Sim. Mais para o sul. Sim. Também aqui podem ser, mas vulgarmente é bolinhos, não é? Bolinhos exatamente. De bacalhau. Para acompanhar esta refeição, não podia deixar de ser... Com vinho da nossa região. Com tinto de Ponte de Lima, tinto verde. É. Então eu proponho que comecemos, e já agora passo para aí... Não, comece. Não, por amor de Deus, comecemos então. Podem começar a servir. Vamos trocar, exatamente. Começamos pelo bacalhau, propõe? Espera aí, põe deste lado. É melhor, não é? Começamos pelo bacalhauzinho.
gosto bem Então, regadinho. mesmo sendo uns dias antes do Natal, é um pouco também já com o espírito de Natal. Espírito natalício. Vamos E vamos então, ao bacalhauzinho. voltitos. É sempre bom, depois da primeira parte da refeição, levantarmos um pouco, enfim, para criar espaço para o que vem a seguir. E o que vem a seguir, meus amigos, olhem só o que está nesta mesa. Que maravilha! Sr. José Gomes, faça-me um favor, apresente-me esta parte da refeição que é tão aliciante. Portanto, temos a letria. A letria, que basicamente é feita da mesma forma do arroz doce, não é? Sim, do género. Só que com aquela massa fininha que é Sim, fantástica. Rabanadas. Outra doçaria muito específica e muito própria Do Natal. do Sim, Natal e também daqui da do região. domingo. Exatamente. E os sonhos. Os sonhos. Os sonhos. E, pronto, e os frutos E depois secos, temos os que frutos fazem secos. parte também sempre do Natal. As nozes da nossa região daqui também, as passas, os pinhões e o figo, fruto seco. Muito bem, então olha, eu acho que para terminarmos esta, não a refeição, que ainda não terminou, mas esta apresentação, agora vou ficar mal, porque a Cristina, não sei, olha, se calhar fazemos um brinde do meu lado e do vosso Sim. apenas com um copo, dividem, copo. que de resto é assim que deve ser, não é? Exato. Sobretudo com este espírito natalício. Muito obrigado por nos terem recebido Tá. aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado nós. Apesar de alguns excessos que sempre se cometem nesta época do ano, continuam a existir eventos gastronómicos para os quais queremos chamar a vossa atenção na nossa habitual agenda. E agora, para terminar, os votos sinceros de um bom Natal. Terra Sã 2005, 25 a 27 de dezembro, na Doca de Alcântara, em Lisboa. Sabores das terras do Grande Lago, em dezembro, nas aldeias ribeirinhas do Alqueva. Alentejo à mesa, até 28 de fevereiro, no distrito de Évora. Festa das Fogaceiras, 20 de janeiro, em Santa Maria da Feira. Feira Anual dos Pinhões, 21 de janeiro, em Ancião. Rota dos Sabores Tradicionais, de janeiro a maio, na região do turismo de Évora. Próxima emissão, Sabores para passar o ano.